Hoje em dia, cada vez mais, a gente está utilizando essas resinas com carga cerâmica para poder trabalhar. E porque essas resinas são caras, a gente tem que economizar. E neste momento surgiram, então, algumas formas de se fazer isso na hora da gente imprimir. Uma forma da gente economizar um pouquinho essa resina na hora de imprimir é utilizar alguns watts reduzidos, que são, na verdade, tanques que foram desenvolvidos para algumas impressoras e fazem com que a gente utilize menos resina dentro do tanque, a nossa mesa ela é menor e a gente consegue, nessa questão de colocar, tirar, reduzir um pouquinho da perda que a gente tem, porque essas resinas, quando a gente usa os tanques normais, a gente acaba colocando muito dessas resinas. A gente compra tubos de 250 gramas e esses tubos eles acabam, na hora de colocar e tirar, tendo uma perda grande. Além disso, a gente consegue fazer essas impressões de uma forma mais rápida. E isso é bem interessante também com esses watts reduzidos. Mas a minha ideia é o seguinte, é como que a gente faz lá dentro do software de fatiamento. Hoje eu vou mostrar dentro do Chitubox como que a gente faz para gerar uma nova mesa de impressão, sendo que na impressora inicial a gente não tem essa mesa um pouco menor, então a gente precisa configurar essa resina dentro do Chitubox com uma mesa um pouco menor e com as configurações dessa resina. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como que a gente faz isso. Bom, pessoal, a gente está aqui dentro do nosso software do Chitubox e a ideia é a gente configurar uma mesa de impressão reduzida, ou seja, a gente diminuir o tamanho dessa mesa. Quando a gente pega qualquer impressora nossa que a gente tem configurada aqui, ela vai ter o tamanho da mesa de impressão original de cada impressora. Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar na hora de, vamos colocar um dente aqui para imprimir e a gente não sabe quais são os limites que a gente pode colocar esse dente. Então, eu vou fazer um provisório, uma onlay, e se eu colocar fora da minha mesa de impressão, obviamente isso não vai sair. E como a nossa mesa de impressão ela é maior do que essa que foi reduzida, a gente precisa colocar ela exatamente nessas dimensões. Como que a gente vai saber disso? A gente vai lá e pede para a empresa que te vendeu esse watt quais são as dimensões e normalmente eles já mandam as configurações da resina que a gente vai utilizar para fazer os nossos provisórios. Mas cada impressora é de uma forma, como eu já falei em outros vídeos, a gente precisa calibrar essa impressora para que as nossas peças não tenham nenhuma distorção. Voltando aqui então para o nosso Chitubox, como é que eu vou fazer para trabalhar? Nesse caso, esse watt aqui ele foi feito para a nossa impressora Mars 4 Ultra. Independente de qual sua impressora e qual watt que eles te mandaram para a tua impressora específica, a gente vai escolher ela e vai trabalhar no Chitubox para utilizar, então para nós otimizar o tamanho da mesa. Eu vou aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é nesse mais, por quê? Porque eu quero criar uma nova impressora e a partir daí, toda vez que eu vou imprimir com esse meu watt reduzido, eu vou utilizar as configurações novas dessa nova impressora. Nesse meu caso, então aqui já aparece para nós a minha impressora. Mas se eu não achar, a gente vai lá e corre de todas as empresas que tem aqui. Então, por exemplo, a Elegu, que seria uma Mars 4 Ultra da Elegu, e ela vai aparecer aqui, eu vou clicar ela e vou criar uma nova impressora. Quando eu criei essa nova impressora, a gente vai ter as nossas configurações. Então, máquina, resina, imprimir e configurações mais avançadas dela. Então, como que a gente faz? Se eu rolar para baixo, a gente vai ter então todas essas configurações e aqui na parte onde a gente aparece a máquina, tem um quadradinho que nos diz aqui, ó, configurar área de offset, ou seja, eu posso modificar o tamanho dessa mesa. A gente vai ter lá no nosso software a plataforma original e a gente vai configurar uma área reduzida que seria exatamente o tamanho dessa nossa mesa do watt reduzido. Como que eu vou saber isso? Quem te vendeu vai te mandar o tamanho dela, as configurações que tem que fazer, mas nada impede que a gente possa medir com uma régua, com um paquímetro, o que seja, para poder medir essa dimensão para a gente colocar na hora da gente imprimir. Então a gente vai abrir essa aba e quem me vendeu me mandou algumas configurações e eu salvei as configurações aqui numa foto que eu tenho que colocar nessa área para diminuir o tamanho da minha mesa. Então aqui a gente tem 43.180 em A e B e C e D a gente vai colocar 15.880 e 15.880. Então vamos lá, 43.180 em A e B e 15.880 na parte do C e D. 15.880
Beleza. E eu vou aplicar essas alterações. Ou seja, então agora a minha mesa de impressão, que ela era grande, então essa é a mesa de impressão. Aqui a gente consegue visualizar a mesa de impressão normal da Elegoo Mars 4 Ultra, e aqui é a área que eu vou poder trabalhar. Ou seja, o que eu vou imprimir com essas resinas de carga cerâmica, sejam dentes, sejam lei, o que for, um protocolo, eu não posso colocar nessa área de fora. Eu tenho que colocar nessa área aqui, porque é o tamanho exatamente da mesa que eu tenho. Então a gente vai lá e coloca aqui. Além disso, quais são as outras configurações que são interessantes para a gente fazer? A gente vai pegar e vai configurar da resina. Quem me vendeu também esse VAT, ele me mandou algumas configurações de uma resina. Enfim, me mandou as configurações da resina da Smart Dent, a Vitality. Então se eu vou lá e vejo aqui toda nessa região, ó, altura de camada, camada de base, tempo de exposição de base, todas essas configurações e também os tempos de elevação e de descida, eles têm que ser modificados. Isso é um parâmetro inicial para que a gente possa configurar ou começar a configuração da nossa resina. Então aqui ele me mandou algumas configurações para a gente fazer rápido, ultra rápido, enfim, porque hoje a grande vantagem da gente fazer isso nesses watts reduzidos, além da gente economizar resina, é a gente fazer essa impressão rapidamente, ou seja, a gente está adaptando para impressões mais rápidas. Só que impressões mais rápidas nos remetem a mudanças de parâmetros, e essas mudanças de parâmetros às vezes fazem com que a gente tenha falhas na nossa impressão. Ou seja, qual é o plano total? Inicialmente a gente vai diminuir o watt e ver até onde eu consigo colocar meus dentes. Segundo, eu vou começar a acertar as configurações, porque essas configurações são difíceis da gente modificar e acertar. Então a gente pode modificar tempo de subida e descida da minha mesa, tempo de cada camada, e a gente pode ter um erro, e às vezes a gente tem dificuldade de saber qual dos dois alterar para que eu acerte, para que eu volte a minha impressão. Ou seja, tentativa e erro para a gente poder chegar numa configuração ideal. Só que a hora que a gente conseguiu configurar essa resina, a gente daqui para frente vai tocar ficha e vai fazer o quê? Vai conseguir, como essas resinas elas são feitas por empresas sérias e a gente sabe que não há diferenças de lote para uma para outra, dali para frente a gente vai ter as configurações certas e a gente vai usar sempre as mesmas, até que em algum momento, se eu tiver um erro, a gente possa lá refazer essas configurações e melhorar. Ou seja, a nossa impressora ela acaba diminuindo a força do LCD, enfim, a gente vai acabar com o tempo modificando, a gente vai vendo que vai tendo erros e a gente vai configurar novamente. Mas isso é ao longo do tempo, ou demora um tempo para isso acontecer. Então a gente pode simplesmente configurar e trabalhar por um bom tempo sem modificar. E aí, pessoal, o que acharam? Foi fácil conseguir configurar o seu Chitubox para esses watts reduzidos que a gente tem hoje em dia? Não tem nada de mistério, é bem tranquilo. A gente só tem que seguir os passos de gerar uma nova impressora dentro do nosso software, colocar as medidas, colocar todas as configurações que o nosso parceiro, o nosso fabricante de resina nos manda e dali para frente testar até que a gente chegue lá numa configuração ideal para que essa resina consiga imprimir de um formato adequado, de uma forma adequada, para que a gente consiga peças sem nenhuma distorção, para que a gente possa trabalhar daqui para frente no nosso dia a dia. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe e mande para os amigos que trabalham com impressão 3D e imprime seus provisórios, suas onlays nessas resinas novas de carga cerâmica. Até mais!